Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal Pedro Siqueira, bom dia! Hoje para mais um Evangelho do Dia em Corpus Christi, esse dia tão bonito do corpo e o sangue do Senhor. Está preparado? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Pai eterno, todo-poderoso, muito obrigado por nos dar o seu Filho Jesus em sacrifício. Obrigado porque nós temos a possibilidade de ter o corpo e o sangue do Senhor conosco todos os dias em nossas vidas. Um presente magnífico, fora de qualquer padrão, algo extraordinário. Agradecemos de coração, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Mãezinha querida, obrigado por ter trazido ao mundo o nosso Salvador Jesus Cristo, por ter aceitado essa missão tão bonita e por ter aceitado a missão de ser a nossa mãe espiritual e continuar cuidando de nós aqui na terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saudamos os santos anjos que adoram ao Senhor Jesus, que servem ao Senhor Jesus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Nos colocamos debaixo da proteção do arcanjo Miguel, o general da milícia celeste. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. E pegamos a nossa liturgia, hoje, dia 16 de junho de 2022, quinta-feira de Corpus Christi. O Evangelho está em Lucas 9, 11b a 17. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os, e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Mas, palavra da salvação. Que bonito, que texto repleto de símbolos, de números, números que falam por si, números que tratam de um simbolismo espiritual. Muitas pessoas acham que tudo isso aqui é literal, 5.000 homens. Curioso, né? 5.000 homens. Quem é que iria contar naquele tempo 5.000 homens com essa exatidão? Então, 5 é justamente o número que representa a figura humana. Vocês sabem, nós temos
os 5 sentidos do homem, então toda vez que há esse número 5, ele representa exatamente a integralidade do homem, aquilo que o homem é. O que significa aqui 5.000? O 1000 dá uma ênfase muito grande à nossa humanidade, ao 5, ao número 5. Então nós temos aqui que aquelas pessoas que estavam lá eram extremamente humanas e presas àquilo que está ocorrendo na Terra. O simbolismo é esse. É aquele número de pessoas que vive muito na dimensão dos 5 sentidos. E Jesus rezava por eles e curava aqueles que precisavam. Então notem, se a pessoa está muito presa à dimensão humana, material da vida, ela necessita de Jesus, ela necessita dessa cura de Jesus. Né? E aí os apóstolos se aproximam do Senhor e diz para eles assim, diz para o Senhor, Senhor, a multidão precisa de comida. Claro, por quê? Porque o ser humano que está muito preso ao plano humano, material, ele necessita dos bens materiais. Ele tem essa necessidade urgente pelos bens. E a principal questão material que o ser humano enfrenta é alimentação e moradia. Então são essas duas preocupações deles. Procurar hospedagem e comida. Está vendo aqui o que eles dizem? Despede a multidão, vamos procurar hospedagem e comida. Extremamente humano, extremamente no plano material. Então imagina, Jesus passa o dia ali pregando, falando de coisas espirituais, e aqueles todos que estão ali, inclusive os seus discípulos, presos no âmbito humano. Imagina a decepção de Deus. Então, muitas vezes nós somos essas pessoas presas aqui à nossa dimensão humana. Nós não enxergamos a parte espiritual, que é justamente aquela parte que vai fazer com que a nossa vida mude, se liberte, vá além. E por isso muita gente não sai da sua vidinha. Por quê? Porque está presa à alimentação, hospedagem. E tudo aquilo que diz respeito à alimentação, hospedagem, são as necessidades básicas do ser humano. Então o ser humano só consegue ter olhos para suas necessidades básicas. Eram aqueles discípulos e eram aqueles homens que estavam ali. Jesus percebe que eles não absorveram o conhecimento que deveria, infelizmente. E aí depois ele diz então que ele vai transformar os 5 pães e 2 peixes. 5 mais 2 igual a 7. 7 é o número da perfeição de Deus. E notem, 5 mais 2, os 5 sentidos humanos, e dá algo mais, algo além. O número 2 que dá a ideia de algo mais misterioso, algo mais oculto. Então o Senhor revela algo que, juntando-se àquilo que os homens raciocinam, aquilo que eles são, aquilo que eles têm, faz com que eles possam chegar, saindo do plano humano dos 5, que eles possam chegar ao 7, a perfeição, que é o que Deus quer dos homens. Então aquilo que Jesus oferece, e mais ele diz, vocês mesmos vão dar para eles. Ou seja, aquilo que Jesus está mostrando existe algo dentro de vocês, algo que já é existente, que infelizmente vocês só olham para o 5, para aquilo que vocês tocam, para aquilo material, mas existe o 2, algo que está oculto aí, mas que quando se revela e se junta com esses 5, vocês conseguem compreender a Deus, vocês conseguem ter a revelação de Deus e aí se transformar no 7, saindo do 5 para o 7, da limitação para a perfeição de Deus. E ele diz aos apóstolos, vocês mesmos podem dar isso. Mas nós muitas vezes somos como esses apóstolos, nós temos medo ou desconfiança de que não sabemos o que fazer, porque nós não buscamos dentro de nós buscamos fora. Eles queriam ir aonde? Buscar hospedagem e alimentação fora. Então Jesus diz, olhem para dentro, vocês já têm isso, vocês podem dar isso, vocês podem ter isso que eu estou oferecendo. E isso é a verdadeira fonte de hospedagem e alimento. Ninguém mais vai ter fome, ninguém mais vai ter frio, medo, ninguém mais vai ficar descoberto. Entenderam? E era tão abundante, esse 7 que o Senhor nos oferece é tão abundante, que ele ainda diz no final, e ainda sobraram 12 cestos.
Ou seja, aqueles pedaços, aquilo que sobrou, ainda alimenta de volta aqueles 12 discípulos. 12 cestos. 12, o número dos discípulos. O número dos apóstolos, perdão. Então nós temos aí que o homem, do seu básico, ao encontrar aquilo que Deus quer, a parte espiritual, ele consegue chegar à perfeição. Ele transborda essa perfeição. E aquele que acha isto e consegue doar aquilo dessa perfeição espiritual, da composição, do equilíbrio correto entre o humano e o espiritual, aquilo que está oculto, aquilo que está aparente, e consegue doar ao próximo, ele mesmo vai recolher ao final para ele também. Então, 12 cestos voltam cheios, ou seja, se aqueles homens deram de comer para todos, eles também vão receber e vão receber em abundância. Porque assim é a lei espiritual de Deus. Quando você transcende e se doa, você recebe e recebe em abundância. Quando você faz para o outro, você recebe também do alimento, do abrigo, da proteção. É bonito, né? Um simbolismo bonito. Posso dizer para vocês que essa é a minha opinião pessoal. Não estou dizendo que isso é catecismo, não é. Não estou dizendo que isso está escrito em algum lugar, não está. Essa é a visão minha visão pessoal sobre essa passagem, e eu trago para vocês hoje. Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, ou sobre aquilo que eu vejo, como eu interpreto essa parte espiritual, já sabe. Seja membro do Clube de Membros. Clica aqui no Seja Membro, que está em azul, e venha fazer parte do Clube de Membros. Temos várias aulas lá e eu dou minha opinião, como dei aqui para vocês. Que o dia seja de paz, de amor, e comungando o corpo e o sangue do Senhor, temos esse alimento eterno. Um forte abraço.